Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente hoje vai conversar sobre um assunto bastante importante, eu acho. Temos feito aqui as lives desde que a quarentena começou e a gente procura em toda a live ligar o assunto à pandemia, né, ao que está acontecendo no nosso mundo aí fora. Mas a gente ainda não tinha falado com alguém que está... Boa tarde, Hermes. Alguém que está realmente na linha de frente. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o Kleber. Ele já está entrando aí. O Kleber, pode pedir aí a solicitação e eu já vou colocar você para a gente começar a bater um papo. Tá bom? Não sei se você sabe fazer isso. Se não souber, eu mesmo convido você por aqui, ó. Vamos lá. Aí você aceita e vamos embora. Acho que travou aqui. Travou? Agora foi. Boa tarde. Fala, Kleber, tudo bem, meu velho? Tudo bom, meu querido? Como que você Graças tá? a Deus, eu estou bem, graças a Deus. Queria agradecer você de participar na nossa live aí, uma vez que nós vamos falar da tua carreira, da tua profissão, do teu dia a dia, das coisas que estão acontecendo hoje, né? Deixa eu apresentar você, para quem já está aqui conosco, o Kleber Porfírio, técnico em radiologia, biomédico, tá tossindo, olha lá. Um pouco. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. O Kleber tem 33 anos, faixa preta de jiu-jitsu, trabalha em 2 hospitais particulares como técnico em radiologia e biomédico. Meu amigo, me conta aí primeiro, como é que está a sua vida hoje, aí, trabalhando nesses 2 hospitais no meio dessa pandemia? Só para a gente começar a conversa. Tá corrido como para todos os profissionais, né, da área da saúde em geral. Não só da área da saúde, como até aquelas pessoas que trabalham na área de assistência como limpeza, segurança, que fica dentro de um Uhum. hospital. Acho que o único refúgio agora nosso está sendo dentro da nossa casa, né? A partir do momento que a gente sai de casa é aquela tensão máxima. Quando você adentra ao hospital também, essa tensão redobra ainda mais, né? Você acaba vendo, até no semblante dos colegas também, aquele semblante um pouco de cansado também, sabe? Tá bem desgastante mesmo isso daí. Então, a gente sai de casa preparado assim, como se literalmente fosse para uma guerra, né? A partir do momento que você começa ali seu trabalho ali, fazendo seus exames ali, tendo aquele contato com os pacientes infectados, então você acaba tendo uma apreensão muito grande, até pelo risco de você acabar se contaminando, ou até pelo risco de você acabar levando isso para os seus familiares também, dentro da sua casa. Fora o incômodo que acaba sendo, né, aquela questão dos EPIs que nós utilizamos, né, tipo, tudo aquilo ali se faz necessário, mas incomoda bastante, né, machuca o rosto, dá falta de ar, tudo isso, é muito, De chega a ser desumano. quantas horas é o turno de vocês? Depende da instituição, né, em uma instituição que eu trabalho, eu faço um plantão de 6 horas, Uhum. e outra instituição, essa noite, por exemplo, eu fiz 12 horas. E Então, aí são 12 horas com aqueles EPIs todos, você não tira para nada? a gente acaba acostumando ali tirar para alimentação, né? Que se faz necessário. Porém, Hum. alguns relatos, até a questão da medicina do trabalho, nos informou que a maioria da contaminação estava sendo nesse momento, né? De você tirar os paramentos ali, seu EPI. De Muitas tirar, pessoas estavam. Muitas pessoas
é necessário é necessário você desparamentar. Mas, por exemplo, quando você faz um plantão de 6 horas, tem muita gente optando por não comer fora de casa. Tipo, o meu turno, por exemplo, é das 6 a meio-dia. Então, na maioria das vezes, eu tento deixar para almoçar em casa quando eu chego, para não correr esse risco. Que tipos de EPIs vocês usam? Então, nós usamos a máscara N95, né? Que ela é fundamental. Utilizamos também, alguns lugares utilizam um capacete de acrílico, um óculos de Sei. acrílico e um avental impermeável para também evitar esse contato também. E aí, você e todos agora estão usando isso. Antes dessa pandemia não era normal isso, não usava, não precisava. Não usava, era muito raro, era só quando alguém sinalizava, ó, tá indo um paciente cuja patologia é tal e ela acaba sendo infecciosa. Aí o pessoal se organizava, se paramentava e aguardava esse paciente. Agora, haja visto que para nós todos os pacientes são infectados, né? Tipo, você tem que tratar eles como um tal, né? Não dá. Haja vista que tem muitos pacientes assintomáticos, né? Assintomático mesmo, sem nada, não, o cara não apresenta nada. Tá normal. Nada. Acontece isso, né? É uma coisa No, bastante. no sábado eu atendi um paciente que ele bateu o carro dele. Então, ou seja, foi um acidente, Nada a ver ele com foi para o Covid. hospital, nada a ver. Acidente de trânsito. Nós fizemos a nossa rotina de exames, que é os exames de protocolos. E nesses exames de protocolos a gente tem por rotina fazer a tomografia de tórax para ver se aquele paciente não tem lesão de costela. Certo. E aí, para nossa, tipo, já não é mais surpresa, né? Mas tinha umas pessoas em volta ali que quando eu olhei a imagem, ela tinha imagem sugestiva para Covid. Então, e o cara super bem, o único problema dele era a dor no braço, que foi o que ele colidiu com mais intensidade. E era mesmo? Ele estava infectado? Tava. Rapaz, olha isso. Então é muito relativo de cada indivíduo, né? Não dá para você falar, uns vão ficar muito graves e outros realmente não vão sentir nada. É inacreditável isso. E você falou que quando você foi ver o pulmão, já sugeriu Covid. Como é o pulmão de uma pessoa que está tendo Covid? Quando o pulmão está comprometido? O que você vê na imagem? O que você vê na imagem do pulmão normal e o pulmão do cara que está com Covid, da pessoa que está com Covid? Vou tentar explicar de uma maneira mais popular, até para todo mundo conseguir entender, um pouco menos técnico, tá? Na tomografia a gente utiliza uma unidade de densidade, que seria tipo tons de cinzas. Então, cada densidade ela corresponde a um tom de cinza diferente. Cinza, tá. Isso. O pulmão, como ele é cheio de ar, é habitual dele que ele tenha uma densidade escura, uma densidade preta. Então é habitual quando você analisa o pulmão que ele esteja mais escuro do que branco. E quando você vê esses pacientes que são sugestivos à Covid, aparece uma imagem esbranquiçada, como se fosse um vidro fosco. Sabe, quando você vê um vidro que ele está fosco mesmo, vamos dizer, leitoso, geralmente ele se apresenta nessa característica. Na maioria das vezes ela tem até um formato oval também. Não é regra isso, mas na maioria das vezes ele se apresenta com um aspecto arredondado, de vidro fosco, então ele difere bastante da imagem normal que nós estamos acostumados. Então nós vamos do preto ao branco fosco, vamos dizer assim. E a maioria das vezes é muito engraçado que essa lesão ela começa a cometer de baixo para cima. Na maioria dos casos que eu peguei. Então ela começa da base do pulmão e vai até o ápice. É normal quando você vê uma imagem no meio do pulmão ali já sugestivo, é porque ainda vai vir mais surpresas lá para baixo. Se ali no pulmão ou no ápice já tiver imagem sugestiva, ela
ela lá para baixo você vai encontrar muito mais coisas. Isso já é certo já. Entendi. E na realidade, assim, diante de tudo que nós estamos vivendo, quando você pega um tórax desse, um paciente com um tórax nessa situação, com certeza ele é Covid. 99% ele é Covid. Caramba, Porém, 99. nós não temos, nem nós que realizamos o exame e o médico radiologista, autonomia para validar. Realmente isso é Covid. Não podemos, a gente tem que, o único exame que realmente comprova é o PCR, né? Que é o swab que é PCR, claro. coletado. Porém, muitas vezes a gente vê imagem sugestiva na tomografia, até que vários casos, e aí você vai coletar o PCR e ele dá negativo. Isso é uma coisa que deixa muita gente assim, tipo, em Tá alerta, porque negativo, falar, tá mas a negativo, tomografia é sugestiva. Mas a tomografia e é aí, sugestiva, tem algo. será que não é porque o exame pode ter uma margem de erro até grande? Eu ouvi dizer que tem exame que tem margem de erro até de 40%. Sim, eu acredito nisso. Não puxando sardinha pro lado da minha profissão, mas o PCR, para diagnóstico do Covid assim, como a doença em si, é uma doença nova. Então, os testes não dá para você dizer que ele é 100% eficaz, porque é Hum, tudo novo. Agora a imagem ali, você está vendo aquela imagem, você está vendo que tem uma pneumonia viral. hum. Só basta entender se aquela pneumonia viral ela é oriunda de um Covid ou de uma outra situação. Mas que aquele paciente tem uma lesão, tem uma patologia, tem. Mas dá para você, só de ver a imagem do pulmão, saber se é viral ou bacteriana? Não. Isso daí é exame laboratorial. Ah, tá, Aí não. Porque você falou na imagem pneumonia não tem. viral, pensei que desse para ver. Então tem uma Não, isso pneumonia aí e daí. tem que investigar o que é. Exatamente, exatamente. Mas não tem como você afirmar. Isso daí é só exames laboratoriais. A gente Entendi. só consegue ver o que é morfológico, né? O que já está se apresentando. Agora o Sim, que vem por trás disso daí, nós não temos capacidade para avaliar, não. entendi. Você disse que hoje, atualmente, no hospital, há um clima de tensão no ar, né? Imagino que as pessoas estejam conversando, estejam batendo papo, agindo normalmente, mas no fundo está todo mundo preocupado. De que maneira você acha que isso daí impacta na vida diária de vocês? Porque assim, a pergunta é a seguinte: a gente não está nesse corpo a corpo com a doença, vocês estão. E nós que não estamos, a gente que está aqui do outro lado, atrás da trincheira, a gente está preocupado também. A gente está muito preocupado. Imagine, e vocês que estão lá, em contato mesmo, com infectados, vocês podem se infectar. Então é toda uma série de cuidados, e põe aqui, põe ali, põe o óculos, tira assim, vai comer um negócio, que nem você falou no plantão de 12 horas, é perigosíssimo a hora que você vai tirando as coisas, você pode se infectar nesse momento. Como é que está o emocional, hein? O que acontece? A pessoa para trabalhar na área da saúde, eu costumo falar que ela se difere um pouco das outras pessoas e das outras profissões. Ela tem que ter um pouco de sangue frio, até com tudo que nós presenciamos, não de hoje, por causa disso. De você pegar um paciente que sofreu um acidente e o cara chega aberto para você, você tem que presenciar aquilo ali. Como uma criança de 1 ano que chega lá com câncer tomado em todos os órgãos. Então você acaba tendo que ser bastante frio e acaba se adaptando àquela real situação. No começo, eu acho que o pessoal ficou, acho que um pouco mais com o psicológico abalado, assim. De início ali, acho que o pessoal ficou com o psicológico um pouco mais abalado. Conforme vai passando o tempo, acho que você vai se acostumando ali, você vai se adaptando àquela situação. Então, hoje em dia, existe aquela tensão, claro, você não consegue trabalhar, com certeza, com tanta liberdade como antes, até porque você chega lá com o seu uniforme ali, você trabalha tranquilo. Aí chega uma situação que você está trabalhando de máscara, está trabalhando de capacete, está trabalhando de avental, você fica engessado. Até para Entendi. conversar isso daí incomoda, entendeu?
Então, existe um pouco dessa apreensão também, mas assim, o que todos os hospitais nos que eu trabalho e que eu tenho contato também com algum pessoal, eles estão fazendo uma área, vamos se dizer assim, dividindo o hospital no meio. Então, se esse paciente lá na triagem, lá na frente, ele já tiver algum histórico que possa remeter ao COVID, ele é diagnosticado a uma área neutra. Se esse paciente ele chega num lugar que ele forte indícios que é COVID, ele já vai para aquela área respiratória. E aí tem aquelas outras pessoas que não tem nada a ver com isso, que tem outras doenças que são totalmente ao contrário. Então a gente tem que também preservar aquela pessoa que, por exemplo, ela chega lá por vamos dizer assim, uma sinusite. E aí não pode colocar ela junto com os outros pacientes que estão infectados. Então os hospitais também estão tomando esses cuidados também de deixar, vamos dizer, uma área vermelha e uma área verde, entendeu? Entendi. Então você tem uma área assim, para entrar aqui, você vai deixar seus EPI lá fora, que teoricamente não está contaminado, um lugar que você possa respirar mais tranquilo. Até para a gente atender nossos pacientes também que sofrem de outras doenças, né? Como eu tinha comentado contigo antes, que quem puder também, assim, se você, mesmo que você esteja com medo, todo mundo tem medo, isso vai ser normal, mas você não pode também deixar o seu tratamento da sua doença pré-existente por causa dessa situação que está no momento. Porque os hospitais também se preocupam com isso. O ano passado, o INCA, que é o órgão que regulamenta mais essa questão de pacientes oncológicos, da oncologia no geral, notificou que teve 600 mil mortes de pessoas com câncer. Então, ou seja... No Brasil, no mundo, aonde isso? No Brasil. No Brasil. 250 mil pessoas era com melanoma, que é o câncer de pele. Então, assim, você não pode deixar de fazer os seus tratamentos por conta dessa questão. Lógico, você vai no hospital, você vai precavido, você vai com a sua máscara, você vai tomar os seus cuidados, mas você não pode também deixar de fazer seus exames de rotina, de fazer o seu tratamento, por essa questão que nós estamos vivendo agora. Até porque os hospitais estão se preocupando bastante com isso também, e eles colocam uma área verde, por exemplo, num dos lugares que eu trabalho, nós temos 2 aparelhos de tomografia. Um é destinado a só pacientes eletivos, ou seja, só pacientes que vêm de fora, vou fazer o exame do meu tratamento. Então ele vai ser atendido somente naquela máquina, onde não entrou nenhum paciente ali contaminado, e um outro aparelho nosso fica mais focado nessa questão, entendeu? Entendi. Então, e vocês se revezam? Vocês se revezam, por exemplo, uma hora você trabalha na ala da Covid-19 e outra área você trabalha na ala... Vocês se revezam? Sim. Até porque não é justo também você massacrar o colega num determinado setor e você ficar em um mais tranquilo. Tá. Deve ter entrou algum jiu-jiteiro aí. Sempre tem. Ó, eu vou aproveitar o seguinte, o Hermes está perguntando o seguinte aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Atualmente, existe um acompanhamento psicológico para os profissionais de saúde e para os pacientes? Como é que é nos hospitais que você trabalha? Tem alguma coisa nesse sentido? Desde o início, vamos dizer que quando foi decretada a quarentena, que aí nós percebemos que era algo realmente que chegou para ficar, nos ambos hospitais que eu trabalho foram passados lá um canal para você entrar com atendimento ao psicólogo, teve um canal aberto para você ter esse acompanhamento, sim. E eu acho que nas outras instituições também estão tendo. Você como profissional, sim. Tá. Você se utilizou disso? Não. Não. Mas está lá, se precisar, está lá. Sim, tá. Assim. Mas eu não utilizei por questão minha mesmo, de ser humano, assim, às vezes você não se sente à vontade de sair se abrindo com alguém que você não conhece. Entendi. Seria melhor, como terapia, fazer um rola. Poderia ser, se tivesse aberto. Tá fazendo muita falta mesmo. Eu tô ficando louco, rapaz. Eu tô triste, viu? Eu ia pegar a faixa marrom agora em junho, rapaz. Agora
quando que eu vou pegar, né? Deus sabe. Sabe lá Deus. Ah, tudo bem. Mas tudo tem seu tempo, né? Tudo bem. Me fala uma coisa, me dá uma ideia de quantos pacientes que você faz o exame ali estão com Covid? É a maioria, a minoria, metade? É a maioria. Maioria? É a maioria. A maioria. A maioria. Caramba, velho. Maioria? Isso é a maioria. A maioria é que quando... Porque é o que eu falo, quando você fica nessa, por exemplo, nessa ala de Covid, ele já vê com uma triagem do médico com uma suspeita alta. Suspeita. Então é a maioria. Entendi. Agora, então... tanto que quando você vai no hospital, você vai por alguma queixa. Então já tem aquela questão, quando você entra ali, você vai retirar a senha. Já tem uma senha específica respiratória, então você já é encaminhado para aquele setor ali, que foi cuidadosamente cuidado específico para isso. Entendi. Mas das pessoas que chegam lá com suspeita, a maioria. Entendi. Rapaz, então a coisa tá séria mesmo. Bom, a gente viu que no Brasil a gente alcançou 300 mil casos confirmados, mas confirmados, fora aqueles que não estão confirmados e que provavelmente, que nem você falou aí, o rapaz que bateu o carro estava assintomático e deve ter um monte de gente assintomática também, né? E é por isso que vocês usam EPI e é por isso que vocês já assumem que todo mundo está contaminado. Tanto para nossa segurança, quanto para a segurança dos demais também, dos próprios pacientes. Entendi. Porque pode haver também um colaborador que ele é assintomático também. É verdade. Então, é verdade. Pode ter. É eu tenho um colega que trabalha diretamente comigo, ele estava positivo, ele não sentia absolutamente nada, e ele ficou os 15 dias dele na casa dele isolado, mas sem sentir absolutamente nada. E ele descobriu. Acho que deu problema na conexão do Kleber. Melhorou, vai, voltou, pode ir. Então, esse amigo meu, ele era totalmente assintomático. Ele sentiu um dia de dor de cabeça e não sentiu nada. E ele teve, inclusive, o foco na tomografia dele, a imagem sugestiva, era maior do que a minha. E regrediu de uma forma absurda. Parece que em 12 dias esse foco praticamente sumiu. Rapaz, que isso. Então vai muito da questão do organismo. E ele não tomou absolutamente nada também. Ele foi para casa, descobriu, ele falou, tô aqui em casa de férias, vamos se dizer assim. Não tomou nada, não teve nada, só teve os cuidados com a questão familiar dele. Para não... Fora mas isso, não ficou sentiu assistindo nada. Netflix. Ficou vendo Netflix com a Covid. Provavelmente. Olha o que a Cláudia está falando aqui, ó. Meu pai está acamado e necessitando ir no hospital para a troca da sonda gastroenteral. Estou evitando ao máximo ir no hospital, só que não sei quanto tempo meu pai vai resistir. É que o pessoal está tendo medo de ir no hospital, medo de pegar Covid, né, Kleber? Exatamente. Só que é o que eu falo, vai fazer mais mal para o pai dela ficar em casa com essa sonda já vencida do que ele ir trocar. Como eu disse, o hospital, ele até por questão própria, nenhum hospital quer, por exemplo, está taxado aí como o hospital X, todo mundo que está lá está infectado. Não é assim. Tem as alas lá das pessoas infectadas, mas são geralmente andares diferentes, que você não tem acesso. Então, por exemplo, no caso do pai dela, ela precisa ir lá fazer a troca da sonda. Eu acho super importante isso, desde que, claro, ele vai com a máscara, ela que vai acompanhar ele vai com a máscara, evitar de colocar a mão nos olhos, na boca. Porque uma coisa que as pessoas precisam entender. Uma coisa é você estar contaminado e outra coisa é você estar infectado. Eu posso pegar no meu celular que alguém encostou nele, algo do tipo, e ali ele está contaminado. Tá.
Eu peguei ele na mão, ele está contaminado. Mas a partir do momento que eu fiz a minha limpeza na minha mão, aquela minha mão já não está mais contaminada. É. Agora, se eu pegar aquela minha mão contaminada e, por exemplo, passar no nariz, na boca ou no olho e fazer aquele transporte da contaminação da minha mão para o meu interior, aí sim, ali, aquele momento eu posso estar infectado, entendeu? Entendi. Então, esses cuidados que as pessoas têm que saber separar, porque senão vai começar todo mundo se trancar dentro de casa, ninguém dá continuidade nos seus tratamentos e vai acabar morrendo mais gente de outras patologias do que propriamente do Covid. Mas sabe o que eu Essa acho? é uma realidade. Eu acho que o pessoal ficou com medo, porque logo no começo, lembra que teve um hospital aqui em São Paulo, não lembro o nome, Sim. que comeu bola e morreu um monte de idoso? É correto. Eu já comentei contigo e volto a comentar. Esse hospital aí que aconteceu essa situação, ao meu ver, ele está entre os 2 melhores hospitais de São Paulo. Você falou isso para mim mesmo. Eu falo isso como ex-funcionário de lá. Como é o nome mesmo? Fala o nome. Vamos falar o nome, já que a gente está elogiando. No caso foi a Prevent Senior. Prevent Senior, Foi a Prevent Senior. Eu já fui funcionário de lá e eu tenho amigos lá e eu posso falar para você. Lugar excelente. O lugar é excelente, a estrutura que eles estão dando, o suporte que eles estão dando para os funcionários, nenhum hospital em São Paulo está dando, nenhum. Para você ter uma noção, eles estão, eu não sei agora o nome, mas é tipo uma vitamina que geralmente o paciente oncológico que toma, para a própria imunidade. Eles estão doando para todos os funcionários, estão recebendo 2 por plantão. Todos. E eu vou falar, essa vitamina não é barata. Não é. Que eu pensei em comprar para tomar e não é. Tipo, é barato para você comprar para você, 20, 25 reais. Mas para você comprar para todos os seus colaboradores, é um investimento alto. Então, assim, para começar, a empresa ela já começa a cuidar dos seus próprios funcionários. Porque se você não tiver funcionário, seu serviço também não vai rodar. Já começa por aí. E, no termos de atendimento aos pacientes, aos beneficiários do convênio deles lá, eles têm uns protocolos bem rígidos, que é seguido à risca. Não existe para esse... O que será que houve, então? O que acontece? Existem diversas coisas. Por exemplo, uma justificativa besta que eu vou falar. Muitas pessoas trabalham em 2, 3 lugares. Esse profissional, por exemplo, da saúde pode ter se infectado em algum outro hospital, alguma outra coisa, fez algum atendimento ali, porque a questão foi bem no início também, foi bem no início, foi no início, e aí você infectando um paciente de lá, que os pacientes já têm uma comorbidade, já têm uma certa idade, que são realmente alto risco, você infectar um ali, que um acaba infectando para o outro ali, quando você vê aquela ala ali, 5 ou 6, realmente está contaminada. E até eles montarem o protocolo realmente que eles estão utilizando hoje e pegar, por exemplo, a direção é essa, que nós vamos adotar essa disciplina. E, infelizmente, houve essa fatalidade de algumas mortes. Infelizmente, mas é que eu volto a falar. Fiquei surpreso quando eu fiquei sabendo, por saber da capacidade deles. Mas como tem outros hospitais aí que a situação é bem pior. É bem pior. Tem uns hospitais aí que é bem pior. É muito bom a gente ouvir isso, porque a gente só teve contato com o nome desse hospital, nós leigos, através da imprensa. Então, numa notícia ruim dessas, né? Inclusive que a prefeitura foi lá, fez uma fiscalização e tal, e aí tendo você, que é ex-funcionário, dizendo isso, quer dizer, é importante isso. Eu acho que, para mim, pelo menos, muda um pouco a imagem que eu estava da Prevent Senior. Muda um pouco quando você fala que é um dos melhores de São Paulo. Eu tenho plena convicção sobre isso. Fatalidades vai acontecer, como eu tenho certeza que no hospital aqui em São Paulo, que acaba sendo referência, que é conhecido, tem tido como o mais top daqui de São Paulo, do Brasil, que seja,
Morreu também bastante gente lá dentro. Foi. Só que infelizmente, não querendo entrar nessa questão, só dando uma passada breve, é o que interessa para a política é divulgar, entendeu? Esse foi o problema. Quem colocou o nome da instituição em evidência negativamente foi o ex-ministro. E quem é da área da saúde sabe que o problema é particular. Existe um problema particular. Então, o problema está sendo as pessoas assim, usar do seu poder para querer se beneficiar de alguma forma própria. Bom, já que você citou isso, eu também quero falar rapidinho, mas eu não posso deixar de perguntar. Você que trabalha na área da saúde. Como é que você vê essa história aí de demite um ministro, depois de um mês sai outro ministro, agora o Ministério da Saúde está sem ministro? Como é que vocês veem isso, vocês profissionais da saúde? Olha, na área da saúde, pelo que eu tenho percebido, tem os que são 100% política, que tipo, tomam o lado de esquerda ou de direita, mas a maioria das pessoas percebeu que o nosso maior problema está sendo a política, o nosso maior vírus está sendo a política. Então, a gente tenta, lógico, eu acredito que traz um pouco de descredibilidade, fica sem credibilidade o país em si, né? Não só por conta da questão de saúde, mas pela questão econômica também, porque nessa situação de sair ministro e voltar ministro, nenhum investidor vai querer investir aqui no Brasil, né? Eu acho que eu, se fosse investidor, diante disso, eu não investiria no Brasil, essa é a realidade. Vou investir no lugar onde fica, onde vai. Então, eu não faria isso. Então, assim, a gente fica um pouco sem credibilidade e um pouco sem respaldo, porque um ministro é contra o tratamento A. Aí você vê em 2 hospitais esse tratamento A sendo eficaz. Aí o outro é contra o tratamento X. Aí vem aquela questão da conspiração. Por que esse tratamento X que ele é mais caro? Até onde é vantagem esse tratamento X mais caro? Será que existe uma indústria farmacêutica por trás disso daí também? Manipulando? Mas deixa eu perguntar, aproveitando, você disse isso porque você tem conhecimento de que em algum lugar aqui, algum hospital, eles estão... Não está com problema na conexão, mas eu vou fazer essa pergunta. Está me ouvindo, Kleber? Tô te ouvindo. Essa cloroquina aí está sendo usada em hospital e está dando certo? Você tem conhecimento disso? Sim, tenho. Tenho conhecimento de vários lugares que estão utilizando. Os lugares estão apresentando suas respostas positivas. Eu sou completamente a favor do uso dela dentro do hospital. Caramba. Dentro do hospital. Eu tenho receio assim de que você faça seu uso em casa. Sou totalmente contra a pessoa ir na farmácia ali agora e falar, tô com sintomas, eu vou tomar. Não, isso eu sou contra. Entendi. Mas o paciente que entrou no hospital, ele tem o seu PCR positivo, ele tem ali a sua tomografia sugestiva também. Você olha o paciente com aquela saturação, que é a oxigenação dos pulmões ali, não tão bom quanto deveria, eu sou a favor sim. Eu acho que tem que utilizar. Aí muita gente vai falar, mas traz sequelas. Quantos médicos, psiquiatras aí, quantas pessoas não passam, por exemplo, o Rivotril que tem efeitos colaterais também? Então, eu costumo usar um termo que é o seguinte, você está num avião, tem um paraquedas, seu avião começa a cair, tem um paraquedas lá com uma faixa, proibido o uso, pois não foi testado ainda, não tem certificação. Você vai cair. Você vai usar aquele paraquedas ou você vai esperar cair? É uma... Eu vou falar pro Bolsonaro que tem um cidadão aqui em São Paulo. Estou brincando. Mas é interessante ouvir isso, né? A gente não tem essa noção. É muito interessante. Agora, vamos lá. Você pegou a Covid. Sim. Você pegou como? Tem ideia?
É impossível você. Várias pessoas já me fizeram essa pergunta, até nos hospitais. Ah, você acha que você pegou no hospital X ou no hospital C? Eu falo, posso ter pegado e ido no mercado. Hum, É, não tem como você saber. É o que eu tô falando. Às vezes você vai, por exemplo, você tá na hora do seu almoço. Você vai lá, lavou sua mão. Sua mão tá estéreo ali, bonitinho. Aí você hum, vai secar sua mão no guardanapo. hum. Aquele guardanapo ali pode estar contaminado e ali você contaminou de novo. Então, não tem como você saber. Eu Então, acho você impossível. não tem ideia. Agora, qual foi a primeira coisa que você sentiu que deu um alerta em você? Você falou, opa, que sintoma que chegou, que veio? O que aconteceu foi que num determinado final de semana eu atendi bastante pacientes Hum, com positivo, bastante. Inclusive dois eu tive um contato direto, que eram pacientes sem mobilidade, então eu ajudei eles a colocar eles na máquina. uhum. Praticamente peguei no colo. O, E o, assim, o paciente infectado com Covid, você pegou no colo. sim, sim, sim. Porque era um paciente já idoso, eu não vou lembrar a idade, mas ele estava na cadeira de roda e não tinha condições de passar. Tá. Então, eu ajudei a passar. E assim, não foi um caso, foram diversos no final de semana. Foi um final de semana que realmente, assim, eu acabei deitando na cama, assim, refletindo, falando, nossa, tipo, O é bicho pegou. absurdo essa situação, é absurdo. Ah, então, mas assim, Mas, aumentou muito o volume? Isso é uma pergunta que eu ia fazer também. Em relação ao olha, normal. de Covid, você diz ou de pacientes, o Não, fluxo no hospital? o fluxo de repente aumentou depois que a pandemia começou ou não? Não, eu acho que agora assim, agora tô fazendo bem menos exames, bem Mas, menos. ah, tá. No começo não. No começo não, agora bem menos. É, só voltando lá ao Isso, raciocínio, volta então lá. assim, foi um final de semana que foram 12 horas no sábado e 12 horas no domingo. Uhum, E aí eu tipo me senti cansado, aquilo ali realmente foi. E aí passou uma semana. Eu comecei um pouco de febre, me senti com febre, dor de cabeça, mas eu sinceramente eu achei que eu já tinha pego isso já umas 3 semanas anterior, uhum. porque uma pessoa no trabalho pegou e eu tive contato direto com ela, sem máscara, nada, cumprimentei, tudo, tipo, de estar bem próximo. Então, eu achava que eu já tinha pego, inclusive. E aí, num determinado dia, eu fiquei com muita febre, como se Hum, fosse uma gripe forte mesmo, tipo, tá. daquele que você fala assim, realmente a gripe me pegou. Como eu estava vindo de uma rotina bem puxada dentro do hospital, como eu falei para você, eu posso ter pegado em qualquer lugar, na Tá. padaria, no caminho, mas o meu trajeto é do hospital para casa, do hospital para casa. E você ali, você está no meio de diversas pessoas. Então, a probabilidade é que realmente pegou dentro do hospital. Hum, E aí, teve um dia que eu tive bastante febre. Eu fui trabalhar, estava com febre, estava estranho. E aí, nisso, eu falei com o médico, ele fez um pedido de tomografia, falou, vamos ver como que você tá. Fiz a tomografia, não tinha nada. Nada, nada, nada. pulmão Eu falei, estava dá pra... íntegro. normal, perfeito. Hum, Então eu trabalhei normal. Depois do exame, trabalhei normal, tudo tranquilo. Isso foi na quarta. Na quinta-feira, quando eu cheguei para assumir o plantão em outro local, aí o pessoal falou, nossa, você tá tipo com a cara de acabado mesmo, você não tá bem não. E aí eu hum, tava com febre, dor de cabeça. Daí então eu fui, passei no hospital. O hospital onde eu trabalho me deu total respaldo, não tem o que falar. hum, Teoricamente, meu convênio nem aceitava lá e o pessoal tá abrindo exceções para os funcionários também passar lá. sei. Então, eu coletei já o PCR na hora ali, eu fiz a tomografia, tive tudo. E aí, já na tomografia, já tinha um foco. Ou seja, na quarta-feira não tinha, na sexta-feira de manhã já tinha. E eu fiz o exame, se eu não me engano, era 9 horas da manhã, 10 horas. No mesmo dia, 8 horas da noite, já estava pronto, já tinha saído o meu resultado. Então, e Positivo. aí, positivo. Hum, E aí, daquele momento, eu já me isolei dos meus familiares, é, e aí falei, o jeito vai ser eu ficar aqui meus 14 dias aqui
e vamos ver, né? Vencendo cada dia. Como eu tenho bronquite, Você tem então isso um bronquite. pouco tenho. Então isso me preocupa bastante. Eu já nasci com problema respiratório, Hum. então isso me deu bastante medo, isso daí. Mas eu vou falar assim, eu tive bastante febre, uns Você chegou a 8, ficar com 10. medo? Você ficou com medo? Medo, essa palavra, medo, quando você soube que você estava com Covid? Quando eu soube, não. Hum. A princípio, não. A princípio eu não tive medo. Hum. Mas eu fui ter medo, eu fui diagnosticado numa sexta-feira. Ah, Eu fui ter medo na quarta-feira da semana seguinte. por quê? Foi quando porque eu estava super bem, eu estava no meu quarto, mas estava super bem, não sentia nada, a febre estava até cessando bastante. E aí, conversando com o médico, eu fui no hospital repetir a tomografia para Hum. ver a evolução, né? Como era um Tá. foco pequeno, de meio centímetros, Hum. eu falei, acho que 7 dias praticamente já vai estar. Sumiu. Já, já sumiu. E aí, para minha surpresa, estava com 32% comprometido naquele momento. Aí, quando eu olhei, eu não entrei na sala de comando, óbvio, mas aí o amigo meu filmou, o exame me mandou, aí aquele momento ali bateu um medo. E tipo assim, a cabeça manda muito. Hum. Porque eu tava super bem, foi o dia que eu tava melhor, não tive nada. Aí naquele dia, naquela hora eu comecei a achar que tava com falta de ar, eu já E, fiquei cansado, caramba. minha saturação começou a diminuir, e até aí disso eu fui para outro hospital onde eu trabalho, comuniquei meu gestor, ele falou, não, vai para lá agora. Eu fui para lá, repeti todos os exames, fizeram tudo, até que o médico conversou comigo e explicou. Ele falou: ó, sua saturação tá boa, infelizmente essa evolução radiológica ela é normal de acontecer, infelizmente, não tenho o que falar. Porém, você tem que ficar em casa e se isolar. Eu não acho, eu não tomei a cloroquina, tá? Não tomou? Não, apesar de não que eu defenda, entendeu? Só para deixar bem claro assim, não que eu defenda, mas porque nesse momento agora, o único remédio que nós temos é o isolamento. O único remédio eficaz mesmo é o isolamento. Só que como toda medicação existe um efeito colateral. Então você vai ficar em casa, algum efeito colateral você vai ter. Mas no momento a única medicação que nós temos é o isolamento. Mas a partir do momento que você está no hospital, que você está ruim, e existem indícios que aquela medicação está ajudando, aí eu sou a favor da ciência, de vamos Deixa eu perguntar, usar o nosso recurso. deixa eu perguntar uma coisa. Estava com 32%, depois diminuiu ou aumentou mais um pouco ainda? Depois eu nunca mais repeti a tomografia. Hum. Mas você melhorou, acabou. Porque, sim, eu acredito muito que eu ainda tenho cicatrizes no tórax devido a isso, porque o Ele meu faz, condicionamento ele faz cicatriz no pulmão, é isso? Como assim? não seria não seria uma cicatriz, mas aquela área onde ele afetou, Ah, ele fica uma mancha ainda. hum. Tipo, não sei falar o tempo, mas eu já fiz exame de pessoas que já faz um mês que tá bem, que não sente mais nada, e você olha lá, você vê que aquela área que foi afetada, ela não tem a mesma densidade, não tá tipo tão intenso. Mas Hum. se você observar direito ali, bem discretamente, tem uma cicatriz ali que aquela área ali sofreu com alguma coisa, com alguma lesão. E você acha que você ainda tem? Assim, eu acho como estudos internacionais já dizem que pessoas irão ficar até um ano Caramba. com essas sequelas. Né? Eu vejo pela minha questão, pelo meu condicionamento físico, eu estou fazendo uns treinos aqui em casa e Hum. realmente caiu absurdamente. Já não era muito bom meu cardio, mas
caiu bastante. Então Essa eu tosse, percebo isso. essa tosse que você está é decorrente da Covid? Não, sempre tive. Sempre Ah, tive esse tá, pigarro. tá. Foi o que ajudou a mascarar bastante também. Porque eu sempre Hum, tive essa. Eu tenho problema nas amêndoas, então eu sempre tenho esse entendi. pigarro e isso tudo. Hum. Então, não é nada, não. Eu nem tive tosse no período de Covid. Ah, é? Caramba. Não, eu fui ter tosse acho que depois de 15 dias, 16 dias, mas não Você tive vê aquela tosse como é... seca. Deixa eu queria fazer duas perguntas para você. A gente já está terminando, tem só 10 minutos, mas acho que essas perguntas eu preciso fazer. Você disse agora, pouco, que o único remédio que existe é o isolamento. Sim. E como é que você, hoje, como profissional da saúde e como um ex-paciente de Covid-19, enxerga o fato das pessoas, da maioria das pessoas, estarem negligenciando profundamente o isolamento? Ou seja, o pessoal está saindo, tem bar cheio de gente, o parque. Como é que você vê isso? Qual é a sua avaliação? Eu vejo isso como um crime, como um atentado à saúde pública. Não tem outra palavra. Para mim, a pessoa que hoje em dia que está se reunindo em festa, que está fazendo, que estão furando essa quarentena, eu entendo como um criminoso. Porque eu vi casos agora nesse final de semana passado de gente fazendo rave, de Então. aglomeração de 20, 30 pessoas. Só que É. aí uma pessoa dessa contaminada, ela vai contaminar todo mundo que está lá e vai sobrar para mim depois, atender essas pessoas. Aí aquela pessoa que não sai da casinha, que pensa ali fechado, vai falar, e meu direito de ir e vir? Seu direito de ir e vir nesse momento não existe. Não existe o meu, não existe o seu, não existe nos demais. Infelizmente não existe. Tem que Então ficar aí em essa casa. pessoa que está. Sim, se você pode, por exemplo, tem situações que a empresa não fechou. Então ela obriga, ela fala, não fechou, então se você não vier, você vai faltar. Tá. Realmente você vai trabalhar. Agora você pega, por exemplo, aquelas pessoas que são aposentadas, que não tem motivo nenhum de sair. Ou aquelas pessoas que as empresas deram férias coletivas. Uhum. Tipo, não tem o porquê você sair, entendeu? A menos que você saia para ir no mercado ali, de uma forma consciente também, não adianta você querer ficar indo todo dia ali, já tenta fazer É. uma reserva ali para uma semana, que seja, porque no final o prejudicado é quem está se arriscando também. Então eu acho que a pessoa que está furando, assim, que está desrespeitando, é um criminoso. E assim, sinceramente, eu não consigo nem ter contato com essas pessoas, sabe? Você sabe, Tipo, você jiu-jiteiro que nem eu tenho visto vários colegas reclamando que queria voltar à academia e tal. Por exemplo, a nossa arte marcial, nesse momento, é impossível fazer. Não é? Impossível. Porque ela exige contato pleno, absurdo. O contato total. exatamente. Eu vi a contaminação ali. Se um tiver contaminado, com certeza vai passar por outro. Não tenha dúvidas, não tenha É, dúvidas. é profundamente. E É isso aí. eu vi numa cidade, eu não sei se foi no sul, que foi É. liberado as academias, tudo. E eu vi a galera treinando jiu-jitsu de máscara. É. Tipo, foi a coisa mais. Eu não sei se estava sendo mais ridículo vendo isso ou vendo os pronunciamentos dos políticos. Aliás, É, é, falando nisso, sim. pronunciamento de político, o que que, é, o que que você falaria para alguém que acha que essa doença é uma gripezinha? É um resfriadinho. Então, para alguns pode ser, como eu citei, para algumas pessoas pode ser, mas para outros pode ser a morte. Aí é aquela questão, você vai arriscar? É, Aí fica a seu critério, você vai é. arriscar. Como eu disse, tem pessoas que pegaram que sentiram apenas uma dor de cabeça e nada mais. Como tem pessoas que eu conheço que faleceram. Você conhece? Tem, tenho colegas de profissão que faleceram.
Conheço bastante gente que acabou falecendo, infelizmente, e isso nos deixa bastante chateado, porque a pessoa com certeza pegou ali no exercer da função. Hum. Por mais que eu diga que não dá para saber, mas, é, exatamente onde pegou, mas 99% de chance que a pessoa pegou ali. Não tem como. Então, se a pessoa achar uma gripezinha, mas aí fica a seu critério. Vai pra rua, paga pra ver e depois assume as consequências. Muito obrigado, eu É, não quero. Eu não tenho eu, coragem, eu, não, mas... se pudesse, eu falei assim que seria da forma mais radical. Você quer sair? Você quer ter sua vida ativa? Então você deveria assinar um termo de responsabilidade. Ó, se eu me contaminar, eu não farei uso do serviço de saúde. Entendo. Porque hoje em dia as pessoas estão, no SUS mesmo, estão focando bastante em Covid, mas também nós não podemos esquecer que existem outras doenças, outros pacientes internados lá, que, por exemplo, estão comprando respirador, mas estão esquecendo de comprar os aparelhos de fazer hemodiálise. Então, precisa ver também essa situação de uma forma macro, não focar só numa doença. Tem paciente de Covid que tem o rim afetado pelo vírus, né? Sim, tô vendo bastante casos de pessoas que estão tendo que fazer hemodiálise depois do tratamento. Umas estão atribuindo o vírus, outras estão atribuindo isso a medicações. Eu tô vendo bastante esses relatos assim, Quando você bastante. vê, quando você ouve as pessoas aí fora, todo mundo, a televisão e tal, chamarem vocês de heróis, como é que você encara isso quando você ouve? Posso falar mesmo? Claro, pode falar mesmo. Uma puta hipocrisia. Por quê? Porque aquela pessoa que fala, que aplaude, que vai na janela, quando ela chega lá e o hospital tá cheio, e aí tem tipo 5, 6 pessoas na frente dela, ela quer chamar ouvidoria, ela quer reclamar, ela quer humilhar você. Hum. Então, eu acho isso uma baita de uma hipocrisia. Porque se as pessoas tivessem respeito mesmo por nós que estamos ali, as pessoas não sairiam de casa. Já começa Ah, por aí. fantástico isso que você falou, exatamente. Concordo. Já começa por aí. Se a pessoa falar assim, nossa, se eu sair e me contaminar, além de eu contaminar meus familiares, eu vou contaminar o rapaz que está trabalhando lá, Uhum. e aí ele vai contaminar a família dele, então, ou seja, o respeito não existe. E hoje em dia, nos hospitais particulares, o que a gente mais escuta é ouvidoria. Ah, eu vou na ouvidoria, eu vou na ouvidoria, eu vou na É mesmo? ouvidoria. Caramba. Então, Vai na graças a ouvidoria Deus. reclamar dos heróis. Então, por isso que eu falo que é hipocrisia. Graças a Deus isso não aconteceu nos lugares que eu trabalho, mas eu tenho vários colegas que relataram isso, que no início, lá para o dia 12, 13 de março, os gestores estavam proibindo as pessoas de usarem máscaras, Por quê? porque falava que assustava os pacientes. Ô, louco, E também, eu, cara. então, graças a Deus isso não aconteceu em nenhum lugar que eu trabalho. Mas Hum. tem pessoas aí, tem colegas aí que relataram que chegava, tipo, não podia usar máscara. Falou, se vai usar máscara, o paciente vai vir aqui, vai ver você de máscara, vai ficar inseguro, não vai vir mais. Ixi. Isso aconteceu bastante em clínica. Hum. Clínica, hospital não teve tanto, mas tem colegas que trabalham em clínicas que falavam isso. Tipo, nas clínicas meio que estavam proibidas de usar máscara para você não assustar o paciente e o paciente não ir fazer o exame e cair a receita deles. Realmente é uma situação muito complexa mesmo. Meu caro, é uma pena, viu? Porque eu tenho que terminar aqui, mas tá bom o papo, hein? Tá muito bom. Eu agradeço muito você ter vindo aqui falar com a gente. Eu vou deixar essa nossa conversa gravada no IGTV, para, se você quiser, depois eu te passo o link também. A gente vai colocar no YouTube da empresa. E força para você lá, eu concordo com tudo que você falou, tudo. Eu estou surpreso de ouvir de você a questão da cloroquina. É muito interessante ouvir de um profissional da saúde isso. E espero que você tenha sucesso aí e que a gente consiga sair dessa enrascada logo, né, o Kleber? Que pelo visto,
né? Pelo visto, eu acho que o nosso problema no Brasil ainda vai longe, né? Bom, eu também agradeço aí o convite aí que você fez para mim. Poder um pouco o que eu falei aqui não estou defendendo nem lado esquerdo nem lado Sim, direito. Eu falo claro, o que eu claro, penso. claro, Não tenho, não devo nada para ninguém. Então tipo, eu vou falar o que eu vou pensar. Quem me conhece sabe que eu sou assim. claro. Também extremamente torço para que isso acabe o mais rápido possível. Depois virão outras crises aí pela frente também, que a gente vai levando, mas brasileiro já é acostumado a sofrer, não é desde hoje, né? Já faz tempo que o brasileiro é acostumado a sofrer. Então, só peço assim, que as pessoas tenham um bom senso de sair em caso de extrema necessidade, que as pessoas que têm doença pré-existente, que elas continuem fazendo seus tratamentos, que os hospitais estão dando respaldo para isso sim, e é muito importante. E, e que Deus nos abençoe. Amém. Beleza, obrigado, viu? Eu quero agradecer. Viu?